Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de um dos melhores livros que eu já li, um dos livros mais bem escritos que eu já li, que é, então, A Sangue Frio, de Truman Capote. Esse é o último vídeo aqui mais temático do mês do horror, até que eu consegui ler bastante coisa dessa temática de horror, mistério, morte, enfim, né? E esse livro aqui foi a nossa leitura conjunta lá no Clube Etos. Esse livro é praticamente uma unanimidade em questão, assim, de escrita e de enredo. Ele realmente é muito bem escrito, é um livro de não ficção. Ele já te conta aqui na capa mesmo, tem o subtítulo, a informação, enfim, que é a história dos 4 membros da família Clutter brutalmente assassinados e dos 2 criminosos executados 5 anos depois. Então, ele aqui já tá te dizendo tudo que vai ser o enredo desse livro, mas a surpresa que você tem com a forma que o Capote te transmite as informações e te insere na história é algo assim surpreendente, algo que não tem precedentes realmente na história da literatura. E tanto é que ele é um marco mesmo do true crime, especialmente. Ele é considerado o primeiro romance de não ficção. Então aqui você tem, num formato romanceado, a história desse crime real que aconteceu numa cidadezinha do interior do Kansas. Então foi algo muito marcante e algo que mudou bastante a comunidade ali daquela cidade. E é isso que mais atrai o Truman para ir até essa cidade, acompanhado da escritora Harper Lee, que escreveu O Sol é para Todos, né, um livro muito famoso também. E aproveitando até para falar um pouquinho sobre o autor, né, o Truman Capote, ele já era conhecido, já era famoso, especialmente nos espaços hollywoodianos, assim. Ele é considerado um cara bem excêntrico, ele era homossexual, assumido, enfim, coisas que eram ainda um certo tabu na Hollywood dos anos 60, né? E ele tinha escrito o Breakfast at Tiffany's, ou Bonequinha de Luxo aqui no Brasil, que deu origem, então, àquele famoso filme da Audrey Hepburn, que é um filme maravilhoso também, é lindo aquele filme, apesar da temática não ser tão linda assim. Mas, enfim, ele já tinha essa escrita conhecida, ele escrevia para jornais, The New Yorker, enfim. E o próprio Capote, ele falava isso, que ele queria escrever um romance de não ficção. Ele que autodenomina o seu livro o primeiro romance de não ficção. E basicamente ele vai ver a história do assassinato, uma família inteira assassinada numa cidadezinha do interior do Kansas, num jornal, numa notinha de jornal, não era nada demais, assim, nenhuma reportagem, porque foi realmente um caso que chocou aquela população, que era uma população muito pequena, só que naquilo ele simplesmente tem uma inspiração, alguma coisa diz que ele deve ir àquela cidade contar essa história para as pessoas. E graças a essa inspiração, a esse momento que ele teve, nós temos esse livro maravilhosamente bem escrito, e que foi então um precursor desse gênero, que surgiu aí depois, nos anos 70, 80, surgiram vários outros livros que têm esse formato novo de escrever no gênero de true crime. Um deles, inclusive, que é bastante citado, sempre que eu fui pesquisar sobre o gênero true crime, aparece a Sangue Frio como o precursor, como o marco. Ele é um marco temporal mesmo, na linha do tempo do true crime. Mas outro livro muito citado é um que eu tenho aqui, infelizmente não tem tradução para o Brasil, que é o Helter Skelter. Esse livro aqui conta a história do assassinato da Sharon Tate pela família Manson, né, pelo Charles Manson e toda a sua trupe ali. E esse livro foi escrito pelo promotor do caso. Então, parece assim um livro incrível, bem detalhado, ele é até gordinho, né? Infelizmente, nós não temos aí uma tradução para o Brasil, mas fica aqui o apelo, por favor, vamos pedir para as editoras para que façam a tradução e mais pessoas possam ler esse livro, porque ele parece ser tão impactante quanto A Sangue Frio, ainda mais com um caso muito mais famoso, né, muito mais emblemático, que foi diferente de tudo que já tinha acontecido nos Estados Unidos. Então, basicamente, A Sangue Frio vai contar a história dos 2 assassinos aqui dessa família. Eles são aqui atrás, aqui a família Clutter, que foi a família brutalmente assassinada, né? Os 4 membros da família foram assassinados. E aqui nós temos os 2 criminosos. Esse é o Perry Smith e esse aqui é o Dick Hickok. Esses 2 criminosos, basicamente, cometeram esse crime por mando do Dick. O Dick, ele estava preso numa penitenciária e conversou com um outro preso, e esse outro preso acabou falando um pouco da família Clutter, falando sobre o Sr. Clutter, especialmente, que ele tinha uma fazenda e ele sempre empregava as pessoas. Esse preso tinha sido um empregado do Clutter,
E ele conhecia a casa, foi dando detalhes pro Dick, e o Dick simplesmente colocou na cabeça que ele queria roubar essa casa, porque aparentemente tinha um cofre lá dentro. E para fazer isso, ele vai pedir a ajuda, então, do seu amigo Perry. E o Perry é o personagem mais interessante desse livro. Existe todo um boato de que o Perry e o Truman acabaram tendo um relacionamento até amoroso mesmo. Então, a gente tem muito mais detalhes da vida do Perry do que da vida do Dick. Mas o Dick, ele é simplesmente um psicopata covarde. Essa é a ideia que eu tive do Dick depois de toda a leitura. Ele vai escolher o Perry como um ajudante dele, ele que trama tudo, ele que comanda toda a operação, digamos assim. Mas ele vai escolher o Perry porque o Perry contou para ele que uma vez ele assassinou um homem negro, que na verdade se mostra uma mentira depois. Então, são dois criminosos já com uma ficha criminal extensa. Eles aí praticavam roubos, praticavam outras coisas também. O Dick, ele tem um quê de pedofilia, e vão se unir então para cometer esse crime. Eles vão assassinar todos os membros da família para não ter nenhuma testemunha do que aconteceu, mas no fim das contas eles descobrem que não tinha cofre nenhum lá dentro e eles só conseguem sair dessa casa com cerca de 40 a 50 dólares. Ou seja, a família inteira foi assassinada por esse valor ínfimo, esse valor ridículo. E tudo isso aconteceu mais por desespero na hora do que por outra coisa. Eles vão conseguir se safar num primeiro momento, foi um crime quase perfeito, eles só deixaram 2 pegadas ali, o que era muito difícil de rastrear, né? Era uma cidade pequena, uma comunidade unida, então é claro que primeiro foram atrás aí dos mais próximos, o namorado da Nancy, que é a filha do Sr. Clutter, que também foi assassinada, enfim. Primeiro vão fazer essa pesquisa na comunidade, e aqui a gente acompanha muito de perto todos os agentes ali que participaram da investigação também. Eles ficaram por muito tempo às escuras e só vão descobrir quem cometeu o crime por conta desse colega de penitenciária do Dick, que ouviu falar sobre o assassinato. Ele lembrou que o Dick ele tinha tramado tudo aquilo, já tinha falado para ele como que ia ser, e foi tudo exatamente da forma que o Dick tinha contado para ele. E ele vai entrar em contato com as autoridades para contar isso, e é assim que eles acabam prendendo os dois. Depois eles são condenados à pena de morte, 6 anos depois do assassinato. E é só 6 anos depois, então, que o Truman Capote tem o final para o seu livro. Então, o livro vai te fornecer todas essas informações em detalhes e de um jeito romanceado mesmo. É como se ele estivesse escrevendo um romance. Ele vai dando detalhes sobre a investigação, sobre o que eles fizeram antes, o que eles fizeram depois, como que era a dinâmica da família, quem foram as últimas pessoas a vê-los com vida. Depois passa, então, para o processo, né? Como que foi a prisão deles, como que foi o processo mesmo, o juiz que julgou e todas as alegações da defesa, enfim, tudo isso é esmiuçado aqui para nós nessa obra. E fica instigante de uma forma que é impossível de parar de ler. Então, ele é um livro, assim, grandinho, né? Tem as suas 420 e poucas páginas, mas é um livro que você consegue devorar no final de semana, se você gostar do assunto, da forma que o autor conseguiu escrever com uma maestria, assim, impressionante. E ele vai te envolvendo na história e jogando as informações para você ter esse contato íntimo. É quase como se a gente tivesse realmente esse contato direto com os assassinos, porque foi o que o Capote fez, né? Ele foi até esses assassinos e teve contato direto com eles, especialmente com o Perry, como a gente já conversou. Isso também é um ponto que eu vejo muita gente se incomodando com essa exposição, né, dos criminosos, como se fosse uma passada de pano que o Capote teria dado aí para esses criminosos, porque ele humaniza os criminosos. Mas eu não senti em nenhum momento desconforto em relação à forma com que ele nos mostrou essas 2 pessoas, porque eles são humanos, afinal de contas, né? A gente está tratando, sim, de 2 pessoas muito problemáticas, um provavelmente psicopata, o outro parece ter uns traços até de alguma doença mental, assim. Então, é um caso bem complicado, assim, de análise psicológica desses 2 criminosos. Eu gosto muito desse tema, eu acho muito interessante, assim, tentar entender, né, a mente criminosa, o que faz as pessoas, o que leva essas pessoas a cometerem os crimes. E por isso eu não tive nenhum desconforto em relação à forma com que o Perry foi descrito, especialmente, porque a gente sabe que ele é um ser humano, teve direito à defesa, como todo mundo tem direito à defesa, enfim, e acabou tendo a pena de morte, que era a pena aplicada
nos casos ali do Kansas. E uma coisa que a Tati Feltrin falou muito sobre esse livro, né, também sobre essa ausência de desconforto em relação à humanização desses dois criminosos, é que o Capote não vai te ocultar nada, ele vai te explicar tudo como que foi esse crime, especialmente na palavra dos próprios criminosos, né, o que o Perry cometeu, o que o Dick cometeu, ele vai te deixar as claras e vai colocar de um jeito também impactante, ele vai mostrar para você como que foi o assassinato de uma forma bem palpável, assim, é como se você conseguisse formar na sua mente a imagem do que aconteceu. Então eu realmente não tive esse problema com o livro, mesmo sabendo aí dessa possível proximidade do autor com o criminoso. Inclusive eu assisti depois o filme Capote, enfim, que tem na Amazon Prime. Já vou deixar essa indicação, porque é um filme muito bom e ele vai meio que te levar para os bastidores da escrita desse livro, para conhecer um pouquinho mais sobre o escritor e especialmente o impacto desse livro na vida desse escritor, né? Porque depois da publicação do livro, o livro é um sucesso, ele vendeu muito, assim, realmente foi esse marco que até hoje a gente comenta, mas ele levou o autor à ruína também. Ele foi o ponto máximo, mas também fez a sua decadência depois, porque ele fica meio que transtornado mentalmente por tudo aquilo que aconteceu, quase como se ele tivesse enlouquecido. Porque ele é convidado pelos dois criminosos a presenciar também a execução, né, a execução da pena de morte, e ele vai assistir aquilo, e isso vai desencadear alguma coisa na cabeça dele, que ele não consegue depois escrever novos romances, finalizar da forma que ele queria esses novos romances, e ele vai falecer depois aí de uns 20 anos ainda, mas por conta especialmente das suas complicações com álcool e drogas. Então, a gente consegue observar que essa história realmente mexeu com ele. E mexeu tanto que ele conseguiu mexer com a gente também por meio desse livro, né? Eu acho que as sensações que ele transmite com essa obra são incríveis. É um livro muito bem escrito mesmo. Não tem como não dizer que é bem escrito. Eu fiquei completamente envolvida pela história. E como eu disse, eu gosto muito desse gênero. Eu já li outros livros. A biografia do Manson, por exemplo, que também é uma biografia muito boa. Tem muitos detalhes sobre o Charles Manson e tudo que levou ele a se tornar aquele maluco, psicopata de última categoria, assim, eu acho que não existe maior psicopata que o Charles Manson, mas enfim. Já li algumas outras obras do gênero também sobre crimes brasileiros, como os livros da Ilana Casoy, que saem pela Dark Side, também são obras muito boas, que contam aí as histórias mais famosas do Brasil, né, como o Assassino do Parque, como o caso dos Nardoni e outros casos emblemáticos, então é bem legal também de ter esse contato. Mas, como eu disse, A Sangue Frio vai ser diferente de todas essas obras, porque é outro tipo. Ele revolucionou a forma de se escrever o true crime, e por isso ele se tornou esse livro tão maravilhoso que eu não vou cansar de indicar aqui para vocês. Uma das partes que mais me chamou a atenção aqui nesse livro foram as aparições da irmã do Perry. Então, tem algumas cartas que são colocadas aqui na íntegra de conversa entre os dois, e a irmã do Perry conseguiu ser praticamente a única pessoa da família que deu certo, assim, porque a família do Perry era constituída pelos seus pais, que se separaram num caso, assim, de alcoolismo, de briga, de violência mesmo, e são 4 irmãos, sendo que 2 deles se suicidaram, e tem essa moça, então, que acaba se casando e vivendo aí num subúrbio, ela parece conseguir uma estabilidade, e tem o Perry que fica, assim, perdido na vida, né? E o Perry, ele ficou morando com o pai, enquanto os irmãos ficaram com a mãe. E mesmo a mãe alcoólatra, eles ainda tiveram um estudo e tal, e o Perry é muito ressentido por nunca ter estudado. Ele é mais inteligente que o normal, assim, ele tem uma predisposição a artes, enfim, mas pela falta de conhecimento dele, de estudo mesmo, ele acaba não se desenvolvendo tanto. Então, tem conversas assim tensas com essa irmã, e eu acho que as aparições dela são muito interessantes, muito bem tratadas aqui. Eu queria ler um trecho de um momento em que um investigador vai na casa dos pais do Dick. Isso também é um ponto interessante, que o Dick, ele tem uma família normal, assim, ele tinha toda a estrutura para ser um cara normal. Por isso eu realmente acho que ele é psicopata, assim, patológico mesmo. Ele foi para casa depois de cometer o assassinato, e aqui tem a parte em que o investigador vai na casa dos pais dele tentar coletar alguma evidência, né? E aqui essa é a forma que o Capote vai te envolvendo na história por meio dessas descrições.
Depois do almoço, o que ele fez? Dormiu, disse o Sr. Hickok, e deu a impressão de ter ficado um tanto desconcertado com sua própria resposta. Adormeceu na mesma hora e acho que foi mesmo uma coisa meio fora do comum. Todo mundo se juntou para ver um jogo de basquete na televisão. Eu e Dick e nosso outro filho, David. Mas dali a pouco o Dick estava roncando feito uma serra elétrica e eu disse ao irmão dele: Meu Deus, nunca achei que um dia veria Dick dormir na hora de um jogo de basquete. Mas dormiu, do começo ao fim do jogo. Só acordou para comer um jantar frio e logo depois foi para a cama. A senhora Hickok trocou a linha de agulha de Serzir. O marido balançou na cadeira e sugou um cachimbo apagado. Os olhos treinados do detetive percorreram o aposento desarrumado e humilde. Num canto havia uma arma apoiada na parede. Ele já tinha notado. Levantando-se e estendendo a mão para ela, ele perguntou: O senhor caça sempre, senhor Hickok? Esta arma é dele, do Dick. Ele e David costumam sair de vez em quando, quase sempre atrás de coelhos. Era uma espingarda Savage, modelo 300, calibre 12. Uma cena com fazões em voo, delicadamente gravada, ornamentava o cabo. Dick tem esta arma desde quando? A pergunta despertou a senhora Hickok. A espingarda custou mais de $100. Dick comprou a crédito e agora a loja não aceita devolução, apesar de ter menos de um mês que foi comprada e de só ter sido usada uma vez. O detetive apoiou a arma na parede, abrindo mão dela, muito embora tivesse certeza de que era a arma que tinha matado a família Clutter. Enfim, ele vai te narrar tudo isso dessa forma, e claro que a gente pode se perguntar sobre a veracidade de tudo isso, né? Porque ele coloca toda a conversa desses personagens. Mas a investigação que foi feita por meio do Capote e com o auxílio da Harper Lee parece ter sido profundo o suficiente para ter essa verossimilhança. Inclusive, essa edição aqui, que é da Companhia das Letras, tem um textinho no final falando sobre isso, sobre até pessoas que foram lá investigar e conversar com as pessoas que foram consultadas, se aquilo era verdade mesmo. E tudo indica que realmente aqui está narrada uma história muito verdadeira, assim, com todos os elementos possíveis de veracidade. Enfim, indico muito a leitura, gostei muito mesmo desse livro. Eu acho que quem tem interesse por crimes reais, por histórias bem contadas, vai amar esse livro, assim como eu amei, assim como a maioria das pessoas do clube que fez a leitura com a gente também gostou muito. É isso, se vocês gostaram aqui do vídeo, deixem uma curtida, deixem comentários, lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.